Bom, pessoal, nós vamos entrar agora no ciclo trigonométrico, tá? É importantíssimo que você entenda esse começo, porque daqui, né, nasce todo o restante da trigonometria. A trigonometria, ela é uma só. Você aprende seno, cosseno, tangente num triângulo retângulo e depois você começa a ir trabalhar com isso também no ciclo trigonométrico. E aí a gente tem a ideia de que são duas coisas completamente diferentes, a trigonometria do ciclo e a trigonometria no triângulo retângulo. Não é. A trigonometria, ela é uma coisa só. Para que você consiga perceber a beleza disso, você precisa inicialmente entender o que é o ciclo trigonométrico. O que é que nós consideramos como sendo uma circunferência trigonométrica? Primeiro de tudo, a circunferência trigonométrica, ela tem centro na origem do sistema cartesiano. O centro dela é a origem, é o ponto de coordenadas 0, 0. Tá? Segundo, o raio na circunferência trigonométrica, ele vale 1. Significa dizer que esse ponto aqui, ele é um ponto de coordenadas 1 e 0, né? A abscissa dele está no 1. Ele é um ponto de coordenadas 1 e 0. Ó. Tudo bem? Esse pontinho aqui em cima, que é um ponto que está em cima do eixo Y, ele é um ponto que tem a abscissa nula. Então, ele é um ponto 0 e 1. Coordenada 0 e 1. Já esse aqui, ó, vai ter a abscissa menos 1 e ordenada 0. E esse aqui de baixo vai ter a abscissa 0 e ordenada menos 1. Tudo bem? Beleza. Outra coisa importante é que você deve perceber que no ciclo trigonométrico há um sentido positivo e há um sentido negativo. E há um ponto de partida dos arcos. Esse pontinho bem aqui, ó, que eu estou chamando de A, ele é o ponto de partida dos arcos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver uma formiguinha saindo daqui do ponto A e indo aqui em direção ao ponto B, essa formiguinha vai ter andado aqui um ângulo, vai ter andado aqui o correspondente a um ângulo central de 90 graus, tá? 90 graus corresponde em radiano a quê? Nós já vimos que 180 graus corresponde a π radiano, né? Então 90 graus vai ser a metade de 180, então é a metade de π radiano. Então 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Então eu represento que a formiguinha que andar de A até B vai ter percorrido um arco que tem uma medida angular que corresponde a π sobre 2 radiano. Todo arco tem um comprimento, que é uma medida linear, e tem uma medida angular, que é o ângulo que corresponde ao seu ângulo central, né? Você percebe que se eu sair do ponto A e eu for aqui em direção ao ponto C, eu vou ter percorrido uma meia volta. Se eu vou ter percorrido uma meia volta, eu vou ter percorrido o equivalente a 180 graus. Logo, esse arco aqui de A até C vai ser um arco que corresponde a um deslocamento de 180 graus ou π radiano. Por isso que eu digo que esse pontinho C está associado ao π radiano. Vamos colocar aqui. Pontinho C associado ao valor de π radiano. Então, eu coloco aqui, esse ângulozinho que eu coloco, em cada pontinho desse, ele faz menção ao comprimento angular daquele arco, partindo do A
e indo até o pontinho. Então, se eu for do A ao B, eu percorri um arco de π sobre 2 radianos. Se eu for do A ao C, eu percorri um arco de meia volta, ou seja, de π radiano. Se eu for do A ao D, que é esse pontinho aqui, né? Eu percorri então um arco de 270 graus. 270 graus é o triplo de 90, portanto é o triplo de π sobre 2. Portanto, esse pontinho D está associado ao 3π sobre 2 radiano. Do mesmo jeito que esse pontinho A está associado ao 0 grau, que é o ponto de partida, né? 0 grau ou 0 radiano, mas também está associado a eu sair do A e dar uma volta e parar nele mesmo. Ou seja, andar 360 graus, ou seja, andar 2π radiano. Então eu posso dizer que essa posiçãozinha do A é a mesma, é a posição tanto do 0 como do 2π radiano, sem problema nenhum. Ou seja, perceba, 0 e 2π são ângulos que estão numa mesma posição na circunferência trigonométrica. São arcos que estão na mesma posição. A pessoa que sair do A e não se mexer, ela faz um arco de 0 radiano. Ela continua no ponto A. A pessoa que está no A e der uma volta, ela volta para o ponto A, mas ela vai ter percorrido uma volta inteira. Ela vai ter percorrido 360 graus. Ela vai ter percorrido o equivalente a 2π radiano. Mas ela continua no ponto A. Então esse ponto A é o ponto que corresponde tanto ao 0 radiano, como ao 2π radiano, como a quantas voltas eu quiser dar. Se eu sair do ponto A e eu der 2 voltas, andei 360 graus, andei mais 360 graus, andei 720 graus. Ou seja, andei o dobro de 360, ou seja, andei o dobro de 2π. Ou seja, andei o equivalente a 4π. Ou seja, num ciclo trigonométrico, eu tenho associado a cada pontinho do ciclo, eu tenho infinitos arcos, porque eu posso dar infinitas voltas. Agora, olha que legal. Eu posso sair desse ponto A e ir em direção ao D, não nesse sentido aqui anti-horário. O sentido anti-horário, como vocês estão vendo aqui, é o sentido positivo dos arcos. O sentido horário é o sentido negativo. Então vamos lá. Se eu saio do ponto A, eu vou em direção ao ponto D, no sentido horário, então eu estou indo no sentido negativo dos arcos. Significa dizer que se eu sair de A e fui até D, eu percorri um ângulo central aqui de 90 graus. Ou seja, eu percorri um arco de π sobre 2. Só que eu fui no sentido negativo. Então eu posso dizer que esse pontinho D, ele também está associado ao π sobre 2, só que no sentido negativo. Então ele está associado a menos π sobre 2. Olha que legal. Quer dizer então que menos π sobre 2 e 3π sobre 2 são arcos que ocupam a mesma posição na circunferência trigonométrica. Ou seja, são arcos côngruos. Arcos côngruos são arcos que ocupam a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Tanto faz eu ir de A até D no sentido anti-horário, como no sentido horário, eu vou parar no mesmo canto. Só que se eu for no sentido anti-horário, eu vou ter percorrido 270 graus. Eu vou ter percorrido 3π sobre 2. Mas se eu tiver andado no sentido horário, eu vou ter percorrido só 90 graus. Vou ter percorrido π sobre 2. Mas aí eu fui no sentido negativo, então é menos π sobre 2. Então é isso que eu estou dizendo para você. Eu posso sair de um ponto e chegar em outro andando no sentido anti-horário, que é o sentido positivo dos arcos, ou no sentido horário, que é o sentido negativo dos arcos. Nós vamos entender isso melhor dentro das questões. O ciclo trigonométrico ele é quebrado em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é a região entre o 0 e o π sobre 2.
Segundo quadrante, que é a região entre π sobre 2 e π. Terceiro quadrante, que é a região entre π e 3π sobre 2. E quarto quadrante, que é a região entre 3π sobre 2 e 2π. Tá? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Exemplo 1. Localize o quadrante no qual estão as extremidades dos arcos de 1475 graus e de menos 2230 graus. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, 1475 graus significa dizer o quê? Significa dizer que a pessoa partiu do zero, aí andou uma volta, que é 360 graus, andou outra volta, ou seja, mais 360 graus, deu agora 720 graus, ou seja, outra volta, mais 360 graus, ou seja, a pessoa andou 720 com 360, né? Mais uma volta, dá 1080 graus. 1080 graus. Mais 360. Então a pessoa andou 1080 mais 360, dá 1440 graus. A pessoa andou 4 voltas inteiras, ou seja, andou 1440 graus, parou aqui no mesmo canto. Aí para completar os 1475, ela não já tinha andado 1440? Para completar os 1475, ela andou mais quanto? 1440 para chegar em 1475, dá 35 graus. Ou seja, a pessoa parou em que posição? A pessoa parou na extremidade de um arco de 35 graus. Eu fiz isso raciocinando mentalmente com vocês aqui, passo a passo, né? Andou uma volta, depois andou a segunda volta, depois andou a terceira volta, depois andou a quarta volta, parou no mesmo ponto A, depois andou mais 35 graus para completar os 1475. Raul, mas eu vou ter que fazer isso sempre passo a passo, volta por volta? Não. Olha como é fácil. É só você pegar o ângulo da questão e você dividir esse ângulo, 1475 graus, ó, você dividir pelo que corresponde a uma volta. Uma volta não corresponde a 360 graus? Então, se nós dividirmos isso aqui por 360 graus, nós vamos achar aqui 4. Porque 4 vezes 360 não é 1440? Mais 1440, para completar os 1475, resta quanto? Resta 35 graus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para uma pessoa percorrer um arco de 1475 graus, ela partiu do A, né, que é o ponto de origem de saída dos arcos, ela partiu do A e ela andou 4 voltas, e após dar as 4 voltas, ela andou mais 35 graus. Esse 35 graus aqui, ele é conhecido como primeira determinação positiva do nosso arco, também chamado de primeira DP. É o arco que é côngruo ao ângulo, ao arco da questão e que está na primeira volta, ou seja, na primeira determinação positiva, tá? Então, galera, um arco de 1475 graus, ele ocupa a mesma posição que um arco de 35 graus. Isso quer dizer, então, que esse arco de 1475 graus, ele está no primeiro quadrante, porque 35 graus é um arco entre 0 e 90 graus, tá? Então, ele é um arco que vai estar, vamos responder aqui, no primeiro quadrante. Então, nós já respondemos a primeira pergunta. Raul, e como é que seria no caso do menos 2230? No caso do menos 2230, você vai proceder da mesma maneira. Esqueça esse sinal de menos. Faça a conta normal. Vamos lá. Você teria 2230
230 dividido por quanto? Por 360. Se nós fizermos essa divisão, ela vai dar aqui quanto? Ela vai dar aqui 6. Porque 360 vezes 6 dá 2.160. E 2.160. Para chegar em 2.230, falta 70 graus. Então aqui, ó, há um resto de 70 graus. Esse 70 graus aqui, preste atenção, ele ainda não é a primeira determinação positiva. Por quê? Porque a minha conta, na minha conta, o meu ângulo, o meu arco não é negativo. Então esse resto aqui, ele deve ser um resto negativo. Então eu não vou botar 70, eu vou botar menos 70 de resto. Tá? Eu faço a conta normal, só que no final o resto eu coloco negativo. Por quê? Porque o ângulo é negativo. Então esse menos 70 graus, ele significa dizer o quê? Ele significa dizer que eu saí da posição de origem, que é o ponto A, e eu andei 70 graus no sentido negativo, ou seja, no sentido horário. Se eu andei 70 graus no sentido horário, eu não cheguei nem até o ponto D, ó. Porque o ponto D não é 90 graus negativos, então eu fiquei antes do ponto D. Então eu fiquei em que quadrante? Eu fiquei no quarto quadrante, ó. Né? Então esse menos 70 graus, ele não é a primeira determinação positiva do ângulo, mas ele é o que nós chamamos de primeira determinação negativa do ângulo, ou primeira DN. Significa dizer o primeiro arco que corresponde, significa dizer o arco que corresponde à primeira volta negativa, tá? Do meu arco, do meu ângulo de menos 2.230 graus. Ou seja, se eu estou na posição do menos 70 graus e eu quero saber quem é a primeira DP, ora pessoal, se eu estou no menos 70 graus, que é mais ou menos aqui onde está o meu dedinho, ó, menos 70 graus. Se eu der uma volta de 360 graus no sentido positivo, o que é menos 70 mais 360? Menos 70 mais 360 dá 290. Então, menos 70 mais 360 me dá 290 graus, tá? Esse 290 graus, sim, ele é a nossa primeira, o quê? DP. Então, o 290 graus, o menos 70 graus, o menos 2.230 graus, são todos arcos que têm uma mesma extremidade. Por isso que eu chamo de arcos côngruos, tá? Então, eles são arcos localizados num ponto que vão estar em que quadrante? Vão estar no quarto quadrante. Beleza? Então, vamos fazer uma representaçãozinha aqui, ó. Na nossa primeira situação, eu posso colocar aqui um pequeno ciclo trigonométrico, né? Aí eu vou indicar, aqui eu tenho os quadrantes, beleza? Aqui eu tenho o 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus, ó. Onde é que vai estar o 1475? Na mesma posição do 35. Ou seja, a posição do 35 é uma posição mais ou menos por aqui, ó. No primeiro quadrante, ó. Então isso aqui seria o nosso ângulo de 1475 graus, ó, que é a mesma do 35. E onde é que estaria o menos 2.230? Na mesma posição do menos 70, na mesma posição do 290. E o 290 ele está um pouquinho depois do 270. Então aqui seria a posição do menos 2.230 graus. Por isso que eu digo que esse cara aqui, ó, menos 2.230 graus, ele é um cara que está no
quarto quadrante, ó. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Quando está em grau, é só dividir por 360 e pegar o resto. Que aí nós já vamos saber em que quadrante está o arco. Agora, pessoal, e se tivesse em radiano? Aí como é que a gente ia proceder? Vamos ver. Olha só. Localize o quadrante no qual estão as extremidades dos arcos. 33π sobre 5 radiano e menos 19π sobre 4 radiano. Vamos lá. Eu tenho aqui 33π sobre 5 radiano. E eu tenho aqui o outro que é menos 19π sobre 4 radiano. Bom, como achar em que quadrante estão esses arcos? Como achar quem é a primeira DP desses arcos? Pessoal, talvez por aí você já tenha aprendido isso fazendo como? Ah, Raul, eu sei que o π ele é 180 graus. Aí eu troco o π por 180 graus, aí multiplico 180 por 33, depois divido por 5. Aí eu sei quem é o ângulo da minha questão em grau. Quando eu souber o ângulo da minha questão em grau, eu faço o procedimento em grau. Divido por 360 e pego o resto. Quando eu pegar esse resto já é a minha primeira DP. Esse resto já é o arco associado ao meu arco da questão na primeira volta. Tá. Mas só que ele vai querer a resposta em radiano, e aí tu vai pegar esse arco que vai estar em grau, esse resto que vai estar em grau, e voltar para radiano. Vai dar certo? Vai. Mas é muito trabalhoso. Como é que a gente pode já calcular a primeira DP em radiano, direto? Dá, Raul? Dá. É só você pensar um pouquinho. Primeiro, sempre nós vamos pegar a fração que vai estar aqui e vamos quebrar ela na soma de duas outras frações. 33π sobre 5 é uma fração positiva. Então, nós vamos quebrar ela na soma de duas frações positivas. Muito bem. Quem é o denominador aqui? Não é 5? É. Então, aqui fica o 5 e aqui também fica o 5. Você coloca o denominador embaixo das duas. Vamos lá, não tem π aqui em cima? Tem. Então você coloca o π nas duas, tanto na primeira como na segunda. Agora vamos lá. Qual é o número que está aparecendo no numerador da minha fração? Não é 33? Então o que é que eu vou fazer? Qual é o primeiro número abaixo do 33 que, se eu dividir aqui por 5, o resultado dá par? 33. O primeiro número que dá para dividir por 5, menor que 33, é o 30. 30, se eu dividir por 5, dá um resultado par? Dá 6. Então o número que eu vou pegar é o 30. Então eu pego o 30 aqui, Ah, Raul. Beleza, pronto, peguei o 30. Quanto é que 30 falta para chegar em 33? Não é 3? Então esses 3 que faltam, eu coloco aqui, Olha que massa. Sabe o que isso quer dizer? Quanto é que é 30π dividido por 5? 30π dividido por 5 não é a mesma coisa que 6π? Uma volta não é 2π? 6π significa o quê? 2π mais 2π mais 2π. Significa então o quê? 3 voltas. Ou seja, aqui quer dizer que a pessoa saiu da origem dos arcos, andou 3 voltas e após andar 3 voltas e parar no mesmo canto, ela andou mais um bocadinho, que foi esse 3π sobre 5. Esse 3π sobre 5, então, corresponde ao arco côngruo ao 33π sobre 5, que vai estar na primeira determinação positiva. Vale ressaltar que o π é 180 graus. 180 graus vezes 3
dá 540. E 540 dividido por 5 dá 108. E 108 graus é um arco maior que 90 e menor que 180. Logo, é um arco do segundo quadrante. Ó. Olha que legal. Né? Então, nós fazemos direto em radiano, em uma linha, sem precisar transformar para grau. Então, andar 33π sobre 5 é andar 3 voltas e depois andar mais um arco que corresponde a 108 graus, né? Que é 3π sobre 5 radiano e que está, portanto, no segundo quadrante. Ó. Beleza? Raul, e se for negativo? Não tem problema, o procedimento é o mesmo. Se for negativo, você vai transformar essa fração negativa numa soma de duas coisas negativas. Ó. Uma soma de uma fração negativa com uma outra fração negativa. O procedimento é o mesmo. Denominador não é 4. Coloca o 4 embaixo de uma, coloca o 4 embaixo da outra. 19. Qual é o primeiro número abaixo? Ah, tem o π, né? Coloca o π aqui e o π aqui. Ó. Vamos lá. 19. Qual é o primeiro número abaixo do 19? Que se eu dividir por 4, dá par. Primeiro número abaixo do 19, que dá para dividir por 4, é o 16. 16, se eu divido por 4, dá par? Dá. Então já vou pegar o 16. Então aqui, ó. Pronto. Quanto é que falta para 16 completar 19? É 3? Então eu vou e coloco aqui o 3, ó. Simples assim. Quanto é que é 16π dividido por 4? Não é 4π? Então essa fração aqui, ó, ela é a mesma coisa que o quê? Ela é a mesma coisa que menos 4π. 2π não é uma volta? 4π são 2 voltas. Com o menos antes, significa dizer que eu andei 2 voltas no sentido negativo. Significa dizer que eu andei, então, no sentido horário. Então, o que é que aconteceu? Eu saí da origem dos arcos, que é o ponto A, né? Aí eu andei 2 voltas no sentido negativo, parei nesse ponto A, e quando eu parei nesse ponto A, eu andei ainda 3π sobre 4 no sentido negativo. Então esse menos 3π sobre 4 que você está vendo aqui, ele ainda não é na primeira volta positiva, ele ainda é a primeira DN, né? Primeira determinação negativa. Quando eu tenho a primeira determinação negativa e eu quero saber a primeira determinação positiva, como é que a gente faz? Igual a gente fazia ali em grau. É só pegar o ângulo e somar mais uma volta, ou seja, mais 360 graus, ou seja, em radiano, mais 2π. Né? Então eu tenho aqui, ó, o menos 3π sobre 4. Beleza? Aí eu vou somar a ele mais 2π, que é mais uma volta. Aí isso aqui é a mesma coisa de menos 3π sobre 4, mais o quê? 8π, né? A mesma coisa de... Desculpa, 2π, né? A mesma coisa de 8π sobre 4, né? Tirei MMC, ó, que é 4. Beleza? O que é menos 3π sobre 4 mais 8π sobre 4? É 5π sobre 4. Pois esse 5π sobre 4 que você está vendo aqui, ele é a nossa primeira determinação positiva. Ele é o arco que corresponde ao menos 19π sobre 4 e que está na primeira volta. Lembrando que π é 180 graus. E 180 dividido por 4, ele dá 45. E 45 vezes 5 dá 225. E 225 graus corresponde a um ângulo entre 180 e 270. Por isso ele está na posição de terceiro quadrante, ó. Tá? Então, galera, show de bola. É assim que a gente acha as determinações dos ângulos, a positiva e a negativa. Vamos treinar isso aqui bastante em mais questões depois e vamos continuar aqui a nossa teoria, tá bom? Aprendemos aqui como achar as primeiras determinações positivas e negativas dos arcos e aprendemos o que são arcos côngruos. São arcos que ocupam a mesma posição
como extremidade no ciclo trigonométrico. E aprendemos o que é um ciclo trigonométrico, né? Uma circunferência trigonométrica. Essa aula aqui ela é essencial para o entendimento de todas as outras. Tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Pessoal, é muito importante que a gente saiba trabalhar com a simetria para conseguir localizar os arcos correspondentes a um determinado arco nos 4 quadrantes do ciclo trigonométrico. Por exemplo, aqui eu tenho um arco de extremidade nos 60 graus. Esses 60 graus, por simetria, lá no segundo quadrante, ele corresponde a quanto? De 60 para 90, eu não ando 30 graus. Então, do 90 para esse pontinho aqui, eu vou ter que andar os mesmos 30 graus. 90 com 30 dá 120. Então, o 120 é o simétrico ao 60 em relação ao eixo Y, né? Como se fosse o correspondente ao 60 em relação ao eixo Y. Então, vamos lá. Do 120, eu posso vir para cá, ó, lá para o terceiro quadrante, ó. Aí eu vou parar aqui num pontinho, que vai ser a extremidade de um arco, de quanto? Vamos lá. Se essa distanciazinha aqui do 90 para o 120 ela é 30, então essa distanciazinha aqui, do pontinho onde eu parei para o 270, também tem que ser de 30. Ou seja, se eu estou no 270 e volto 30, eu estou parando aqui no 240 graus, ó. Né? Aí vamos pegar agora e vamos lá para o quarto quadrante. Do 240 eu vou aqui para o quarto quadrante, ó. Então estou parando aqui no pontinho, tá? Que vai fazer simetria aqui com o 60 em relação ao eixo X, tá? E com o 240 em relação ao eixo Y. Quem é esse pontinho bem aqui? Essa distanciazinha aqui de preto, ó. Esse arcozinho que eu pintei de preto, ele não tem que ser do tamanho desse? Né? Se de 240 para 270 é 30, 270 andando mais 30, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 300 graus, ó. Né? Então, por simetria, o 60 graus é simétrico ao 120 em relação ao eixo Y, é simétrico ao 240 em relação à origem e é simétrico ao 300 graus em relação ao eixo X. Então, achar os simétricos é só trabalhar vendo a quantidade que vai andar em relação aos eixos Y, Y e X, né? Se de 60 para 90 foi 30, do 90 para esse pontinho aqui também tem que ser 30. Aqui também tem que ser 30 e aqui também tem que ser 30. Aí eu acho os pontos correspondentes. Vamos lá, um exemplo em radiano. Aqui eu estou no π sobre 6, tá? Π sobre 6 a gente sabe que é a mesma coisa de quê? 180 graus dividido por 6, a gente sabe que é a mesma coisa de 30 graus. Beleza. Quem vai ser o simétrico a ele lá do outro lado, ó, lá no segundo quadrante? Vamos lá. Como é que eu sei quem vai ser o simétrico a ele? É só eu perceber que essa distância do 30 para o 0 não é 30? Então a distância do 180 graus para esse pontinho aqui, ela também tem que ser 30. Mas se eu estou no 180 e eu volto 30, 180 menos 30 não é 150? Então essa posiçãozinha aí é a mesma dos 150 graus. Lembrando que 150 graus é 5 vezes 30. Ou seja, é 5 π sobre 6. Então eu coloco, ó, 150 graus é 5 π sobre 6 radiano. Tá? Agora vamos voltar aqui, vamos fazer lá no terceiro quadrante. Já fiz do primeiro para o segundo, agora do segundo para o terceiro. Estou no 150 graus, estou descendo aqui para o terceiro quadrante, ó. Quem vai ser esse pontinho aqui? Vamos lá.
Essas distânciazinhas que eu pintei de azul, elas não são de 30 graus? Então, se eu estou no 180, que é o π radiano, se eu estou no 180 graus e ando mais 30, eu estou parando na posição 210 graus. Lembrando a vocês que 210 graus, ele é 7 vezes 30. Então, ele é 7 π sobre 6. Ó. Aí eu coloco, que aqui então corresponde a 7 π sobre 6 radiano. Né? E finalmente vamos lá para o quarto quadrante. Estou saindo aqui e indo em direção ao quarto quadrante, ó, trabalhando com a simetria. Então vamos lá, indo em direção ao quarto quadrante, nós vamos encontrar um ângulozinho aqui, um arco de extremidade quanto? Aqui tem que ser 30 graus, essa posiçãozinha aqui, onde está meu dedo, é a mesma do 360 graus. Se eu sair do 360 graus e eu voltar 30, eu estou parando no 330. Então, 330 graus, que corresponde a quê? 11 vezes 30, ou seja, 11 π sobre 6 radiano, vai ser o nosso último arco da simetria. Então, simétrico ao π sobre 6 em relação ao eixo y, 5 π sobre 6. Simétrico ao π sobre 6 em relação à origem, 7 π sobre 6. E simétrico ao π sobre 6 em relação ao eixo x, 11 π sobre 6. Tá? Então, a gente acha a simetria assim. A gente trabalha com a simetria assim. É lógico que você vai pegando o jeito à medida em que a gente vai fazendo mais exemplos disso aqui. Nos exercícios, nós vamos colocar mais situações dessa de simetria. Beleza? Vamos adiante, que a teoria é longa. Vamos lá, vamos passar para o próximo tópico. Bom, meus amigos, é chegado o momento da gente começar a estudar a trigonometria. Então, no ciclo trigonométrico, né, as razões trigonométricas, o seno, o cosseno, a tangente, tudo aquilo que a gente já estudou no triângulo retângulo, é importante que a gente entenda como é que se estuda no ciclo trigonométrico. Primeiro de tudo, é aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, vou voltar a repetir, a trigonometria é uma só. Não importa se você está trabalhando num triângulo retângulo ou num ciclo trigonométrico. O seno, ele é o cateto oposto, ele é a medida do cateto oposto, né? Dividido pela medida da hipotenusa. Foi assim que a gente aprendeu. Que o seno de um ângulo, de um triângulo retângulo, é a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida da hipotenusa desse triângulo. O cosseno é a medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa desse triângulo. A tangente é a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo. Tudo isso vai ser usado aqui também na circunferência trigonométrica. Por exemplo, nós temos aqui um arco que vai de A até B. Esse arco AB, ele gera aqui um ângulo central, tá? Esse arco ele tem uma medida angular, em que essa medida angular, eu vou dizer aqui, por exemplo, que seja alfa. Então, angularmente falando, o nosso arco AB mede alfa. Certo? Bom, esse nosso ponto aqui, B, do plano cartesiano, ele tem uma abscissa, que é o x do ponto B, e ele tem uma ordenada, que é o y do nosso ponto B. Todo ponto na matemática, todo ponto no plano cartesiano, para ser localizado, eu preciso dizer quem é o x dele e quem é o y dele. Tá? Muito bem. Aqui, nós percebemos, então, a presença de um ângulozinho de 90 graus. Tá? E como eu estou trabalhando na circunferência trigonométrica, nós já vimos que, por definição, o raio da circunferência trigonométrica vale 1. Portanto, essa distânciazinha aqui de O, que é a origem, até o ponto B, ela vale 1.
E aí eu quero que você olhe para esse triângulozinho aqui de vermelho que nós acabamos de formar na nossa figura. E eu quero que você perceba que se nós pegarmos esse triângulozinho de vermelho e nós colocarmos ele aqui do lado, nós vamos ter o seguinte. Essa medida aqui, ela é o quê? Ela é exatamente a abscissa do ponto B, ó, é o x de B. Então isso aqui mede x de B. Essa medidazinha aqui, ó, ela seria quem? Essa medidazinha aqui, ó, ela seria exatamente o y do B. Então vamos colocar. Isso aqui seria y de B. E de O até B é o raio da circunferência que a gente já colocou que é 1. E o nosso ângulozinho alfa, ele tá bem aqui, ó. Olha que legal. Se você olhar para esse triângulo e você tirar o seno do alfa, o seno do alfa, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual ao cateto oposto ao alfa, que é o y de B, sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa é 1. Conclusão. Acabamos de provar que o y do ponto B corresponde ao seno do alfa, né? E se eu tivesse pensado em cosseno, quem seria aqui cosseno de alfa? Cosseno de alfa, ele seria igual a quê? Cateto adjacente, que é o x de B, sobre hipotenusa, que é 1. Né? Ou seja, acabei de provar aqui que o x do ponto B, ele seria igual ao cosseno de alfa. Então, veja que conclusão maravilhosa. Quando eu tenho um arco no ciclo trigonométrico, o pontinho que representa a extremidade desse arco, ele tem uma abscissa e ele tem uma ordenada. A abscissa imediatamente representa o quê? O seno do arco, o seno daquele ângulo. E a ordenada imediatamente representa quem? Troquei, gente. Voltar, certo? A abscissa representa quem? A abscissa, tá aqui, ó. Representa o cosseno daquele arco. E a ordenada representa quem? A ordenada, que é o y, representa o seno daquele arco. Tá? Então, tem um arco aqui na circunferência, a abscissa é o cosseno, a ordenada é o seno. Então, o cosseno, ele fica sempre, o cosseno de um arco, ele fica sempre no eixo x, e o seno do arco fica sempre no eixo y. Olha que massa! Isso aqui nos permite agora dizer quanto vale seno, cosseno de um monte de ângulos, que eu vou chamar de arcos notáveis, tá? Vamos ver aqui do lado. Tenho aqui um ângulo de 30 graus. Por simetria, eu já sei que esse aqui vai ser quem? O 150. Tá? Por quê? Porque se aqui é 30, essa distânciazinha, essa daqui também tem que ser 30. Se eu estou no 180 e volto 30, eu paro no 150. Né? E aqui, se eu estou no 180 e ando mais 30, então eu paro no 210. Ó. Olha que massa. E se eu estou na posição do 360 e volto 30, então aqui é 330. Legal? Agora vamos lá. Se eu estou no 45 graus, se essa distânciazinha aqui é 45 graus, então aqui também vai ser 45 graus. Estou no 180 menos 45, então aqui vai ser o quê? 135. Estou no 180 e ando mais 45, então aqui vai ser o quê? 225. Tá certo? Estou aqui no 360, volto 45, então aqui vai ser o quê? 315 graus. Tá bom? Vamos lá.
Do 60 para o 90, 30. Então, se eu estou no 90 e ando mais 30, aqui tem que ser o 120, ó. Não é assim? Lá embaixo, se eu estou no 270 e volto 30, aqui tem que ser 240. Aqui do lado, se eu estou no 270 e somo com 30, então aqui tem que ser a posição do 300, ó, arco de 300. Agora a gente pode dizer, vamos lá, estou no 30 graus, abscissa é sempre cosseno, ordenada é sempre seno. Estou no 30 graus, abscissa, cosseno de 30. Cosseno de 30 você já tem que saber daquela tabelinha de 30, 45 e 60, lá da aula de triângulo retângulo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ó. Então essa medidazinha daqui para cá, ó, ela vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Então essa posiçãozinha aqui, ela vale 1 meio. Ó. Olha que massa. Aí eu posso dizer que o cosseno de 45, vamos lá, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó. E o seno de 45? Seno de 45 também, raiz de 2 sobre 2. Ó. Aí vamos lá, cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é 1 meio. E o seno de 60? Seno de 60, vamos colocar bem aqui, ó. É raiz de 3 sobre 2. Ó. Beleza? Então, olha que legal. O seno do 30 é, por exemplo, igual ao seno do 150. O cosseno do 30 é igual ao cosseno do 300. Ó. O seno do 45 é igual ao seno do 135. E o cosseno do 45 é igual ao cosseno do 315. O seno do 60 é igual ao seno do 120. E o cosseno do 60 é igual ao cosseno do 300. Olha que top, né? E mais do que isso, né? Vamos para cá agora. Eu estou aqui no 120. Eu quero saber o cosseno dele. O cosseno do 120, como é que eu faço? Cosseno do 120, cosseno não é o que fica no eixo X, é a abscissa. Então a abscissa está bem aqui, ó. Como é que eu vou saber o cosseno do 120? É só eu olhar para o cosseno do correspondente ao 120, que é o 60. O do 60, bem aqui, não é 1 meio? Então o do 120 vai ser o quê? Igual ao do 60, só que para o lado esquerdo. Se é para o lado esquerdo é negativo. Então vai ser menos 1 meio. Ó. Do mesmo jeito, o cosseno do 135 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do 150 vai ser o quê? Igual ao do 30, só que mudando o sinal, menos raiz de 3 sobre 2. Massa? Agora vamos aqui embaixo. Seno do 210, ó. 210 corresponde a quem? A 150. Corresponde a quem? A 30. Então o seno de 210 é do tamanho do seno do 30. Só que está abaixo. Ó. Se está abaixo é negativo. Então aqui vai ser menos 1 meio, ó. Essa posiçãozinha aqui é a do menos 1 meio. Aí o seno de 225 vai ser o quê? Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o seno do 240, que é igual ao do 300, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Ó. Beleza? Então, pela simetria, a gente consegue saber seno e cosseno de todos esses ângulos aqui, ó, só pela simetria. Então, num ciclo trigonométrico, o que é o cosseno de um arco, cosseno de um ângulo, é a projeção no eixo X, é a abscissa da extremidade, né? Eu tenho aqui um ângulo, quem é o cosseno? É o que está no eixo X, ó. É a projeção no eixo X. Quem é o seno? É a projeção no eixo Y. Então, cossenos ficam no eixo X e senos ficam no eixo Y. Beleza, galera? Pequeno detalhe, certo? Lembrei agora de comentar. O 0 grau, ele está aqui em cima do eixo X. A gente sabe que o raio do ciclo trigonométrico é 1.
Então a gente sabe aqui, ó, que no 0 grau a gente tem um ponto de coordenadas o quê? 1 e 0. No 90 graus a gente tem um ponto de coordenadas o quê? 0 e 1. No 180 graus a gente tem um ponto de coordenadas o quê? Menos 1 e 0. E no 270 graus a gente tem aqui um ponto de coordenadas o quê? 0 e menos 1. É por isso que a gente diz que a abscissa não é cosseno e ordenada não é seno. Então, olha o que é que eu posso dizer. Seno do 0 grau é igual a quanto? Seno não é a ordenada, então é 0. Cosseno de 0 grau é quanto? Cosseno não é a abscissa é 1. Né? Aí vamos lá. Seno de 90 graus. Seno de 90 graus é a ordenada. A ordenada é 1. Então, seno de 90 é 1. E o cosseno de 90? Cosseno não é a abscissa. Então, o cosseno de 90, ele está sendo quanto? A abscissa não é 0? Cosseno de 90 é 0. Aí, vamos lá. Seno de 180. O seno de 180 é a ordenada de 180, é 0. Né? E o cosseno? Cosseno de 180 vai ser a abscissa. A abscissa é menos 1. Né? Vamos para o 270. Seno do 270 é a ordenada. A ordenada é menos 1. Tá? Cosseno. Cosseno do 270 é a abscissa. A abscissa é 0. Aqui, ó. E finalmente o 360. Seno do 360 graus. 360 graus está na mesma posição do 0. Então o seno é igual ao do 0, que é 0. E o cosseno do 360 graus é igual ao cosseno do 0, que é 1. Tá? Então, isso aqui também é muito importante, né? A gente saber. Beleza? Então já sabemos seno e cosseno dos arcos notáveis. Vamos trabalhar agora a tangente. Beleza? Vamos lá.